Você já se sentiu tão exausta, com a sensação de estar assim, no limite, de ter dado tudo de si e ainda se sentir que não é o suficiente? Isso tem um nome, que é a síndrome de Burnout, que é o ponto onde o esgotamento mental se torna um grito de socorro que não pode mais ser ignorado. Mas eu vou te falar que tem uma forma, né, de você tanto entender essa linguagem sutil do seu corpo, de decodificar esses alertas e de reprogramar, esse é o que é importante, o seu sistema, tá certo? Bom, então, gente, como que eu vou fazer para identificar esses sinais de esgotamento mental? Porque é crucial a gente entender para a gente não ignorar. E é algo muito sério. E essa síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento profissional, ela não é um simples cansaço, é um distúrbio emocional profundo, é o excesso de estresse, é excesso de pressão, é tudo para ontem. Ai, meu Deus, quanto mais você corre, mais você está atrasada. Quanto mais tecnologia na vida de hoje, menos a gente está com tempo, não é isso? Então, isso, essas pressões, esse estresse, seja em casa, seja no trabalho, múltiplas demandas ao mesmo tempo. E a pessoa é um ser humano, gente, a gente tem. Então, chega a exaustão física, emocional e mental, tá? Nossa, tá. E rouba a motivação, a sensação de capacidade. Tem uma querida falando aqui, ó, meu esposo deu isso e tirou a própria vida. Nossa, eu sinto muito. Nossa, é muito intenso. Gente, isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Vocês estão vendo a seriedade que aconteceu, né, com ela? Isso é muito sério. Então, olha, então fiquem atentos. Quais são os principais sintomas, né, do burnout? Cansaço extremo, uma fadiga que não adianta você descansar, você dormir, que não descansa. Uma insônia persistente, não dorme, gente, não dorme. Aí, se a pessoa não dorme, é óbvio que a mente está completamente nebulosa, lapsos de memória, raciocínio fica lento, alteração de humor, né? Irritabilidade, a pessoa vai ter aquelas explosões emocionais. É claro, ela não dorme, ela está cansadíssima. E uma desmotivação que a vida pode perder o sentido, tá certo? Que ela não aguenta mais, ela não tem força mais. É isso, é a falta da força que foi embora. E isso vem com dores, ainda junta dor de cabeça. Jesus, outra aqui falando que o pai dela também se foi, né? Tirou a vida dela, a vida dele com 41 anos. Gente, isso é muito sério. Nossa, eu sinto muito, gente. Sinto muito, meninas. É muito triste, né? Mas o que a gente tem que fazer? Tá aqui alertando as pessoas. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje. Ainda mais chega final de ano, que tá todo mundo esgotado. Por isso que eu escolhi justamente esse tema para vir aqui falar para vocês, tá? E junto isso tudo aqui, gente, a pessoa com tudo isso aqui que eu tô falando com você, ainda fica com dor de cabeça. Aí, claro, começa a doer a cabeça, o corpo dói todo, com dor no estômago, a imunidade cai, né? A pessoa começa gripe daqui, infecção dali, enfim. Então, gente, ignorar esses alertas é como dirigir um carro que está com a luz da motor, a luz do motor está acesa. E você, ó, continua com o carro. O que, é que vai acontecer? O motor vai fundir. O corpo vai pifar. Puf, não aguenta mais. Tá certo? Então, inclusive, esse estresse crônico ele vai começar aí, além da dor de cabeça, doraiada para tudo quanto é lado, pressão alta, problema cardiovascular, né? A exaustão vai dando quadro severo de ansiedade generalizada, depressão profunda, síndrome do pânico. Isso aqui é médico, gente. Quando chega nesse ponto aqui, intervenção profissional intensiva. Não é chazinho, não, tá bom? Eu estou falando que isso aqui, ó, vão começar os sinais lá atrás. Começou os sinais, né? Ó, vão começar a atuar. O corpo está falando. Ele está falando, vou ouvir ele? Tudo bem? Para não chegar nesse ponto aqui. Agora, se chegou nesse ponto aqui, é médico, gente. É médico, não é chazinho, não. Tá? Aí é médico. Bom, a pessoa começa a se isolar. Por quê? Porque não tem energia mais, não é porque ele é ruim, não, porque ele não aguenta. Não aguenta mais, ela não tem interesse mais de relacionar com ninguém, a vida perde o sentido, entende? E aí, na profissão, não precisa nem falar, né? Ela não está aguentando trabalhar, aí você imagina o que acontece. Bom, então, gente, a gente não deve, né, esconder esses sintomas. E tem pessoas que falam assim, ah, não, eu estou cansada,
eu vou tomar energética, eu vou tomar café, tá certo? Eu tenho que aumentar minha energia aqui. E automedicação, começa a beber remédio, que o amigo lá contou que é bom, que isso aí dá uma levantada, e muito açúcar, né? Porque o açúcar dá um picozinho ali de energia. Estímulo digital, às vezes você está meio cansado, você não consegue dormir, aí você vai lá e liga o celular. Aí pronto, tem que vacar o negócio todo ainda. Então, gente, cuidado, tá bom? É isso aqui que eu estou falando. Então, a gente tem que ficar atento. Eu não estou querendo implantar o terror em ninguém, mas isso é uma realidade, isso está aí, tá? Então, a gente precisa entender a profundidade e entender que o detox mental, né, essa palavra está muito na moda, detox, mas quando a gente fala detox, é limpeza. Isso não é luxo, não. Isso não é modismo, não. Isso é uma necessidade. E a gente começa a compreender isso quando o corpo da gente começa a falar, tá certo? Ele começa a falar. Primeira coisa, tá começando a perder o sono? Opa, não é normal, gente, perder sono. A mulherada é na menopausa, tudo bem, até pé. Então, você vai lá no aurímetro. Qual que é a origem dessa insônia? É alteração hormonal? Tudo bem. Isso aqui vai te direcionando, né? E é claro que todos nós, a gente sabe, né? Não vou ficar aqui repetindo, a gente está com muita deficiência nutricional. Você come, mas você é desnutrido. Então, tem alguns suplementos que são essenciais. Claro que são muitos, gente. Não tem como eu falar aqui, mas o magnésio, né? Vai lá na internet, procura lá trimagnésio, porque o magnésio ele é responsável por mais de 300 reações do nosso corpo. Ele que é o maestro lá da orquestra. Então, vai lá na internet, procura lá trimagnésio, que vê o magnésio de malato, o magnésio citrato, o biglicenato, tudo quanto é magnésio ali misturado, e toma. Olha lá como que é a recomendação do fabricante, que depende de quantas miligramas ele coloca ali na cápsula. Também, gente, a gente tem que ficar atento, de vez em quando tem que conferir aí o complexo B, a vitamina B, porque o B é também que recupera os nervos, tá certo? O sistema nervoso precisa do complexo B. Então tem lá, eu não estou fazendo propaganda aqui para ninguém, tá? Não ganho nada com isso. Mas, por exemplo, tem lá o Nutrivit, que tem várias vitaminas B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, tá tudo lá misturado. Então isso ajuda, tá certo? Agora, claro, gente, eu estou falando aqui por alto, mas a biorressonância ajuda muito, inclusive a detectar o que seu corpo está faltando nele. Minerais? Será que está com metal pesado? Será que está entupido de parasitas? Isso tudo afeta. Tudo multifatorial, não existe uma causa só. É tudo multifatorial. E o aurímetro, a biorressonância, ajuda a entender isso. O que está faltando no corpo? O que meu corpo está precisando? E quando eu estou aqui batendo na tecla da biorressonância, eu quero deixar muito claro que é uma técnica. Isso é técnica. Isso não tem nada a ver com espírito. Não é espírito que mexe isso, não. Tá bom? Isso aqui é estudado pela física. Inclusive, tem até um livro. Esse aqui, ó, O Código Básico do Universo, né? Esse autor aqui, ele explica muito sobre isso, sobre frequência, sobre energia, sobre informação. Então, eu gosto, gente, de falar, que tem muita gente, eu já tive aluno, de falar, nossa, Patrícia, eu ganhei um aurímetro e fiquei com ele 10 anos guardado no meu guarda-roupa, que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, achei que era espírito que mexia com ele. Não, gente, tudo bem, a gente cresceu ouvindo essas crenças limitantes. Mas eu estou aqui para te falar a verdade. Conheceis a verdade vos libertará, tá? E o aurímetro, gente, a gente pode testar as pessoas, mas a gente pode testar a gente mesmo, fazer o autoteste, é possível. É possível. Por isso que ele dá autonomia. Por isso que o sistema não quer que você aprenda isso aqui. Porque quer que você fique doente mesmo, tomar remédio, indo fazendo vários exames laboratoriais, gasta seu dia todo na farmácia. É isso aí. Mas aprender isso aqui, que você vai ter autonomia para fazer a leitura do seu corpo, aí não, não tem, isso é espírita, isso é crença, isso é misticismo, isso é balela, é charlatanismo, tudo isso eu já escutei, tá certo? Mas faz parte do propósito do sistema. Enfim. Bom, outra coisa, gente, que é legal, quando a gente fala aqui que a gente pode reprogramar, né? A gente está sofrendo com isso tudo, com essa fadiga, mas a gente pode reprogramar. O Dr. Bruce Lipton, no livro, né, da Biologia da Crença. Aqui, ó, gente, então eu estou falando sobre esse livro, O Código Básico do Universo, e tem um outro livro também que chama Biologia da Crença, que é do Dr. Bruce Lipton,
que ele fala, né, que as membranas celulares, que é o cérebro da célula, que emite sinais. E o Dr. Fritz Popp já havia, já na década de 70, comprovado isso, que as células emitem biofótons, que é luz, gente. E a gente, o que a gente faz? A gente comunica através de fótons de luz. Então, e o Bruce Lipton, realmente, então um vai comprovando o que o outro descobriu, que a gente comunica as membranas celulares através da informação, e a gente pode mudar fazer uma decodificação, mudar isso. Como que eu posso, Patrícia, fazer isso? Vamos lá, restaurar. Gente, sabe uma coisa tão simples para a gente fazer isso? Olha, nós não somos energia, campo eletromagnético, e se eu interagir com outras frequências, com a minha, não vão melhorar? Você quer ver uma forma muito simples? Ouvir som, lógico que você tem que pisar no freio, né? Se a sua vida tiver uma vida muito estressante, com muita demanda, você tem que dar uma diminuída, mas você pode ouvir frequências, porque frequências tem campo eletromagnético que vai interagir com o seu e vai dando informações para suas células. Então, por exemplo, a frequência de 174 Hz, você vai colocar com fone de ouvido, porque o som de um ouvido é diferente do outro, a batida de um ouvido é diferente do outro. Então, você vai colocar aquele som ali, você pode buscar a frequência lá no YouTube ou no Spotify, frequência de 174 Hz, que é aliviador, ajuda na recuperação, gente, na vitalidade. 285 Hz regenera tecidos também, ajuda a dar mais energia para o corpo. Então, são muitas opções. Outra coisa também, 396 Hz, que é uma frequência que ajuda a aliviar a culpa, diminui a ansiedade, diminui a tristeza. Então, a pessoa já está com depressão, vão ouvir 396 Hz. Gente, ali de noite, ali, ó, uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, é pouquinho tempo. Então, vai ficar aquela musiquinha ali. Ah, Patrícia, mas como é que eu vou saber se aquilo ali é real? Ô, gente, aí, né, quem souber usar o aurímetro, ou quem quiser depois aprender comigo, tudo bem, né? Eu vou ter sábado, a gente vai ter uma imersão o dia todo, que eu vou explicar tratamentos, protocolos de tratamentos, o dia todo, das origens que nos adoecem, né? Então, vão junto nessa caminhada, vão aprender mais, tá certo? Eu vou deixar o link aqui para você na descrição. Mas, o 396 Hz, você pode ir lá e testar se realmente essa frequência ressoa com o seu corpo, se é indicado para você, tá? Então, gente, eu vou deixar a descrição, o link da imersão no YouTube, tá bom? Então, quem tiver aqui no Instagram, pode me chamar aqui no direct que eu mando também, tá certo? O importante é você se inscrever e a gente estar junto aí no sábado. Bom, pode também, gente, 417 Hz, que ajuda também a livrar de bloqueios inconscientes, né? Esses padrões de pensamentos também negativos. 528 Hz, que melhora a comunicação. Gente, 528 Hz é a frequência do amor, da reparação do DNA. Essa que é principal. Quer dizer, todas são importantes, mas às vezes você não vai ter tempo de ouvir tudo. Claro que com o aurímetro você pode detectar qual que é indicada para você, tá certo? Mas 528 Hz vai transformar o DNA, tá? O 639 Hz melhora a tolerância. Quando você está lá com aquela irritada, melhora a tolerância, traz mais compreensão. 741 Hz também ajuda, inclusive, tirar toxinas do corpo. 852 Hz também ajuda, gente, principalmente em momentos de meditação, de oração, a se conectar melhor. Então, olha, quanta coisa simples, que você não vai gastar dinheiro nenhum para fazer isso. E 963 Hz é a frequência da glândula pineal. A glândula pineal que libera melatonina para a gente dormir bem. Ela que faz a gente ampliar nosso nível de consciência, a enxergar, a questionar as coisas. Por isso que estão socando flúor na água, para entupir lá a glândula pineal e deixar a gente sem questionar nada. Aí o povo está em cima roubando, contando a mentirada danada e está todo mundo acreditando. Ninguém pensa assim. Quando eu falo lá em cima, gente, eu falo na política,
eu falo no sistema de saúde, eu falo na indústria farmacêutica, eu falo de tudo. Uma coisa é o que fala, outra coisa são os fatos. Engraçado, é só você pensar. Gente, eu fui fazer um exame semana passada, estava lá uma revista. Fulano de tal, excelente empresário, não sei quantos bilhões de faturamento da indústria farmacêutica, e vai crescer mais ainda. Eu falei, engraçado, né? Se a indústria farmacêutica está crescendo, porque está tendo mais remédio. É porque tem mais gente doente. Quanto mais gente doente, mais a indústria farmacêutica vai crescer. Não é isso, gente? Então, a indústria farmacêutica vai ter interesse de alguém sarar, de curar. Por isso que o remédio chama remédio, não chama curédio. Então, a gente precisa pensar, ter análise crítica, mas para ter análise crítica eu preciso da minha pineal, é ela que ajuda a fazer isso. Então, 963 Hz, que é a frequência da pineal. E quando a gente fala de frequência, também a 432 Hz, que eu pulei ela, que a música é a música natural do universo. Ela ressoa, inclusive, com o planeta Terra. Então, gente, conectar com a natureza, você sabia que o passarinho, né? O som do passarinho, ele vibra 432 Hz, que é a vibração da natureza, a onda do mar. Então, quando você vai andar na beira da praia, tem tanto tempo que eu não sei o que é isso, mas que é maravilhoso e deve ser, isso é curédio, isso cura, porque você vai se conectar a 432 Hz. Ir para a natureza, escutar um barulhinho de passarinho, não, mas o que o povo faz? Na rua, você vai andar na rua, passa em frente à loja, tá lá, tum, 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 é barulhada, é a casoeira na sua cabeça pra você ficar doida. Você entra no shopping, né, numa loja, é barulho, gente, é barulho. Para quê? Pra você não raciocinar. Aí você sai, você compra tudo no impulso, é para você não pensar mesmo. Tudo é de propósito, entendeu?